Era uma manhã comum em um hospital público do interior, mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Entre corredores apertados e salas de espera lotadas, um médico do SUS se preparava para enfrentar o maior desafio de sua carreira. Ao longe, um barulho de sirenes cortava o ar, anunciando a chegada de um novo paciente, alguém cuja vida estava prestes a ser decidida por mãos que, até então, eram ignoradas pela elite da saúde. O jovem estava em estado grave, vítima de um acidente de carro. O destino? Um hospital público, onde os recursos são limitados e as esperanças são, muitas vezes, baixas. Mas o que ninguém sabia era que aquele médico, com mais experiência em salvar vidas do que os próprios hospitais privados, estava prestes a realizar um feito que deixaria até os mais poderosos de boca aberta. O filho de um bilionário estava agora nas mãos do SUS. E, entre a dúvida e o medo, uma pergunta pairava no ar. Seria possível salvar uma vida quando o sistema de saúde parecia ser a última esperança? O que aconteceria a seguir mudaria não só a vida do jovem, mas também a percepção de um bilionário sobre algo que ele jamais imaginou: o poder da dedicação e da competência, independentemente da classe social. Dr. Lucas Martins era um médico do SUS, mas sua história estava longe de ser comum. Há 15 anos, ele escolhera trabalhar em hospitais públicos, por acreditar que sua verdadeira vocação não era apenas curar, mas transformar a vida das pessoas que mais precisavam de ajuda. Conhecido por sua competência técnica e dedicação imensurável, Lucas se destacava entre os colegas, não apenas pelos resultados excepcionais que alcançava, mas também pela maneira gentil com que tratava seus pacientes, que viam nele não só um médico, mas um amigo confiável. Formado em medicina com distinção, Lucas optou por voltar às suas raízes e trabalhar no Sistema Único de Saúde, mesmo quando ofertas de clínicas particulares e hospitais privados começaram a aparecer. Sua motivação era clara: ele queria atuar no SUS para realmente fazer a diferença na vida das pessoas que não tinham outra opção. O seu compromisso com o bem-estar de cada paciente que passava por suas mãos o tornava uma verdadeira referência no hospital onde trabalhava. Ao longo dos anos, ele se especializou em cirurgias de emergência, cuidando de vítimas de acidentes e doenças graves com habilidade e precisão, mesmo com a escassez de recursos. Mas o que realmente o tornava único era a forma como conseguia criar laços com aqueles que atendia. Ele conversava com os pacientes, entendia suas histórias e, mesmo nos momentos mais difíceis, conseguia transmitir calma e confiança, algo vital para quem estava enfrentando a dor e o medo. Lucas não se impressionava com o status social. Para ele, um paciente era sempre alguém que merecia o melhor tratamento possível, sem julgamentos. Mesmo nas situações mais desafiadoras, quando as condições de trabalho eram complicadas e os recursos limitados, ele nunca desistia. Sua dedicação ao trabalho era incansável. Muitos colegas o viam como um exemplo, embora ele nunca quisesse reconhecimento. Seu maior prêmio sempre foi ver seus pacientes melhorando, se recuperando e deixando o hospital com a esperança renovada. Ele sabia que, no SUS, os desafios eram muitos, da falta de equipamentos de última geração à superlotação de leitos. Mas, no fundo, Lucas acreditava que a verdadeira medicina não estava nas máquinas, mas no olhar atento, na escuta ativa e, principalmente, na capacidade de dar aos pacientes a atenção que eles tanto mereciam. E foi com esse espírito que ele recebeu, um dia, a notícia que mudaria sua rotina para sempre. Um paciente extremamente grave chegava ao hospital, e seu destino estava, de certa forma, nas mãos de Lucas. Carlos Almeida era um homem de sucesso, um bilionário que conquistara sua fortuna através de anos de trabalho árduo e visão estratégica. Com apenas 50 anos, ele já era dono de um império que abrangia empresas nos mais diversos setores, desde tecnologia até imóveis de luxo. Sua vida era marcada por viagens em jatos particulares, encontros exclusivos em grandes capitais e eventos sociais onde apenas a alta sociedade tinha acesso. Ele era um homem imponente, respeitado e admirado, sempre com um sorriso confiante no rosto e um traje impecável. No entanto, por trás de sua imagem de empresário bem-sucedido, havia um homem dedicado à sua família, especialmente ao filho, João, seu único herdeiro. João Almeida, com seus 20 anos, parecia destinado a continuar o legado de seu pai. Desde pequeno, fora cercado de privilégios, com as melhores escolas, viagens ao redor do mundo e uma vida que muitos consideravam dos sonhos. Ele era inteligente, carismático e, com o apoio de Carlos, estava sendo preparado para assumir os negócios da família. João já demonstrava grande potencial em várias áreas, especialmente no campo dos investimentos, e muitos diziam que ele seria o próximo grande magnata do Brasil. A relação entre pai e filho era, à primeira vista, próxima, mas também cheia de expectativas. Carlos via em João o reflexo de si mesmo, alguém que poderia levar seu império adiante e alcançar ainda mais sucesso.
No entanto, João, embora grato por tudo que o pai lhe proporcionara, sentia o peso dessa pressão. Ele desejava encontrar seu próprio caminho, longe da sombra do pai, e construir algo que fosse genuíno para ele. Ainda assim, não podia negar que o apoio de Carlos era fundamental em suas escolhas, e ambos compartilhavam a crença de que os negócios da família eram um alicerce importante para o futuro de ambos. Quando João não estava nos compromissos de negócios ou em eventos sociais de luxo, ele gostava de se afastar da vida de alto escalão e buscar momentos de simplicidade. Passeios tranquilos pela cidade, esportes ao ar livre e até mesmo algumas viagens para locais mais reservados, longe dos holofotes. Ele não era o típico herdeiro de um bilionário. Era mais sensível, introspectivo e até um pouco rebelde. Mas isso não diminuía sua inteligência ou seu carisma. Ao contrário, sua natureza mais reservada despertava o interesse de todos ao seu redor. A vida de João estava prestes a mudar drasticamente. Em um momento fatídico, enquanto voltava de uma viagem de negócios com amigos, ele se envolveu em um grave acidente de carro. A colisão foi tão forte que os danos ao veículo foram devastadores. João, gravemente ferido, foi levado de imediato para o hospital, mas o destino da sua vida parecia pendente. Foi nesse momento que a vida do bilionário Carlos Almeida e do jovem João se cruzaria com a realidade do Sistema Único de Saúde, algo que jamais imaginaria ser sua única esperança. O desastre aconteceu em uma estrada deserta e pouco iluminada, longe das cidades e da infraestrutura das grandes vias. João Almeida estava em um carro de luxo, voltando de um evento de negócios, quando o motorista perdeu o controle devido à pista molhada e à visibilidade prejudicada pela chuva torrencial. O carro, em alta velocidade, derrapou e colidiu violentamente com uma árvore. O impacto foi brutal, e o veículo se partiu, deixando João preso entre os destroços, inconsciente e com ferimentos graves. Os amigos que estavam com João conseguiram sair do carro, mas estavam feridos e em estado de choque. O resgate foi acionado imediatamente, mas, devido à localização remota do acidente, levaria um tempo considerável até que a ambulância chegasse. A situação de João piorava a cada segundo, com ferimentos profundos no peito e na cabeça. Ele estava perdendo sangue rapidamente, e seus sinais vitais estavam diminuindo. Quando a ambulância finalmente chegou, a equipe médica encontrou um cenário desolador. A estrada estreita dificultava ainda mais o transporte de João, mas, com urgência, ele foi estabilizado e colocado na maca. A corrida contra o tempo havia começado. Carlos Almeida, o pai de João, foi informado do acidente pouco depois de sua ocorrência. Desesperado, ele imediatamente tentou encontrar os melhores hospitais privados que pudesse, acionando sua rede de contatos. Porém, dada a distância do local e a gravidade da situação, a única opção viável para salvar a vida de seu filho era o hospital público mais próximo, uma unidade simples, com poucos recursos e um número de leitos limitado. Carlos, conhecido por seu status e pelas altas expectativas de cuidados médicos de primeira linha, não imaginava que seu filho estaria sendo levado para um hospital público. Ele, que sempre recorrera a clínicas particulares e hospitais exclusivos, agora se via diante de uma realidade que lhe parecia distante, até certo ponto, inadequada para um paciente de sua estatura social. Enquanto João era transportado para o hospital, a equipe médica do local já se preparava para o atendimento. Dr. Lucas Martins, um médico do SUS com vasta experiência em situações críticas, foi um dos primeiros a ser alertado sobre a chegada de um paciente grave. Ele sabia que o caso de João exigiria toda a sua habilidade, foco e conhecimento. O sistema de saúde público poderia ser falho em muitos aspectos, mas ele acreditava que, com o conhecimento certo e a dedicação da equipe, ainda poderiam salvar vidas. Ao chegar ao hospital, Carlos Almeida foi diretamente para a área de emergência, onde sua preocupação com o estado de seu filho dominava. Ele ainda não conseguia acreditar que João, seu único filho, estivesse em um hospital público, em um estado tão crítico. Mas, ao ver o médico responsável pelo caso, Dr. Lucas Martins, que o cumprimentou com um olhar sério e tranquilo, Carlos percebeu que, naquele momento, a única coisa que importava era a competência do profissional e sua dedicação à vida de João, e não o ambiente ao seu redor. Dr. Lucas Martins, com seu semblante calmo e firme, já estava em ação, coordenando os esforços para estabilizar João. Ele sabia que o tempo era crucial e que o hospital, embora com limitações, ainda poderia oferecer os cuidados necessários para salvar aquela vida. A ambulância chegou ao hospital público em uma noite chuvosa e sombria. O cenário era simples, mas o ritmo dentro da emergência era frenético. Enquanto os paramédicos retiravam João com cuidado da ambulância, a equipe de médicos e enfermeiros estava pronta para recebê-lo. A sala de emergência, embora pequena e com recursos limitados, estava organizada de maneira eficiente,
e cada membro da equipe já sabia exatamente o que fazer. Dr. Lucas Martins, o médico responsável, deu ordens rápidas. Ele sabia que João estava em uma situação crítica, e cada segundo perdido poderia ser fatal. Com um olhar calmo e focado, ele comandava os enfermeiros e técnicos com precisão. A prioridade era estabilizar o paciente, controlar a hemorragia e monitorar os sinais vitais. O ambiente do hospital não era luxuoso. As paredes, um pouco desgastadas, e o som constante dos aparelhos de monitoração mostravam que o hospital estava sobrecarregado, atendendo a uma grande quantidade de pacientes. Mas, apesar disso, a competência da equipe era inquestionável. Eles estavam acostumados a lidar com situações de emergência, mesmo sem a infraestrutura ideal. Sabiam que, acima de tudo, o trabalho em equipe e a habilidade médica fariam a diferença. Enquanto os enfermeiros preparavam as medicações e os equipamentos necessários, o Dr. Lucas realizava uma avaliação rápida dos ferimentos de João. A gravidade era evidente: múltiplas fraturas no corpo, uma possível lesão interna e sinais claros de traumatismo craniano. A equipe já havia iniciado a estabilização, aplicando os primeiros cuidados, mas sabiam que o desafio maior seria manter João estável até a cirurgia. Carlos Almeida, ainda atordoado pela situação e observando de fora da sala de emergência, não conseguia esconder o choque de ver seu filho, sempre cercado de luxo e conforto, agora sendo tratado em um hospital simples, sem os recursos que ele estava acostumado a associar ao cuidado médico de qualidade. Mas, enquanto a tensão tomava conta de seu corpo, ele percebeu algo que o fez respirar um pouco mais aliviado: a dedicação da equipe médica. Dr. Lucas, percebendo a angústia de Carlos, fez questão de se aproximar. "Estamos fazendo tudo o que podemos", disse ele com uma calma que transmitia confiança. "Seu filho está em boas mãos. Ele tem a chance de se recuperar, e vamos lutar por isso." Carlos, ainda apreensivo, assentiu. Ele sabia que, naquele momento, não havia mais nada que pudesse fazer a não ser confiar na habilidade e no compromisso dos médicos do SUS, cujos esforços, mesmo em condições adversas, estavam se revelando cruciais para dar ao seu filho uma chance de sobreviver. Dentro da sala de emergência, a equipe de médicos e enfermeiros continuava a trabalhar em sintonia. Cada movimento, cada decisão era tomada com precisão. Embora o hospital não tivesse os equipamentos de ponta que Carlos estava acostumado a ver, havia algo ali que não podia ser comprado com dinheiro: um comprometimento imenso com a vida de cada paciente. E, naquela noite, isso seria o suficiente para enfrentar o desafio mais difícil de todos. João Almeida estava em uma situação cada vez mais desesperadora. Ao ser transferido para a mesa de cirurgia, a gravidade de seus ferimentos se tornava ainda mais clara. As múltiplas fraturas nas costelas estavam pressionando os pulmões, causando um sangramento interno significativo que comprometia sua respiração. O traumatismo craniano indicava que havia uma pressão crescente sobre o cérebro, colocando sua vida em risco imediato. Cada movimento da equipe médica era meticulosamente calculado, mas o tempo era um inimigo impiedoso. A equipe liderada por Dr. Lucas Martins, mesmo com os recursos limitados do hospital, trabalhava com precisão. Dr. Lucas sabia que, sem a capacidade de realizar uma cirurgia mais complexa em um centro especializado, a única chance de sobrevivência de João seria estabilizá-lo o suficiente para permitir que ele superasse o pior momento. Ele orientava os enfermeiros, com firmeza, enquanto supervisionava os procedimentos com sua experiência de anos em situações de emergência. "Preciso que aumentem a taxa de fluidos intravenosos", disse Dr. Lucas, com a voz calma, mas urgente. "Vamos usar o que temos, e temos que ser rápidos. João precisa de um controle total do sangramento." Carlos Almeida, ainda na sala de espera, sentia uma mistura de angústia e impotência. O luxo e o controle que sempre tivera em sua vida não eram mais aliados nesse momento. Sua fortuna, sua influência, nada disso importava. Ele só queria ver seu filho acordado, saudável, com um futuro pela frente. Ele tentava se manter calmo, mas a incerteza sobre a vida de João o consumia por dentro. O ambiente do hospital era simples, mas em cada canto havia um foco incansável na vida dos pacientes. Apesar das limitações, a equipe sabia que sua habilidade e experiência eram as maiores armas que possuíam. Com equipamentos que estavam longe de serem os ideais, mas ainda funcionais, os médicos e enfermeiros estavam fazendo o que podiam para conter os danos e estabilizar João. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, a luta pela vida de João estava longe de ser vencida. Dr. Lucas, com um semblante sério, observava os monitores. O quadro do jovem continuava crítico.
A pressão arterial estava perigosamente baixa, e a saturação de oxigênio, apesar dos esforços, ainda não alcançava níveis seguros. A equipe estava trabalhando de forma coordenada, com cada membro desempenhando sua função com precisão. O hospital não tinha o luxo de máquinas de última geração ou o conforto de hospitais privados, mas a dedicação e a experiência da equipe médica, aliadas ao trabalho em equipe, eram a base de tudo. Vamos mantê-lo estável até que possamos levá-lo a uma unidade mais especializada, disse Dr. Lucas para a equipe, consciente de que, em um momento de crise, a comunicação eficaz era essencial. Embora as probabilidades estivessem contra eles, Dr. Lucas e sua equipe não mostraram sinais de cansaço. O ambiente simples e as limitações do hospital público não eram obstáculos suficientes para desmotivar aqueles profissionais. A medicina, para eles, era mais do que um trabalho, era uma missão de salvar vidas, independentemente das circunstâncias. E, enquanto João lutava pela vida, a equipe também lutava, com todas as forças, pela sua sobrevivência. Enquanto João estava na mesa de cirurgia, a tensão no hospital público era palpável, mas fora dele, o desespero de Carlos Almeida só aumentava. Conhecido por sua fortuna imensa e seu poder, ele nunca imaginou que se encontraria em uma situação tão vulnerável. Seu único filho, o herdeiro de seu império, estava lutando pela vida em um hospital público, com recursos limitados, e a situação não parecia promissora. Com a mente em turbilhão e sem saber o que mais fazer, Carlos acionou imediatamente sua rede de contatos. Ele ligou para os hospitais privados mais exclusivos, os mesmos que sempre garantiram o melhor atendimento possível a ele e à sua família. Ele falou com médicos de renome, consultou especialistas e procurou todos os caminhos que poderia para salvar João. Mas a resposta que recebeu foi mais dura do que ele poderia imaginar. O diagnóstico que os médicos privados transmitiram era claro. O quadro de João era gravíssimo, e as chances de sobrevivência, mesmo com a tecnologia avançada dos hospitais privados, eram mínimas. A combinação dos ferimentos internos, o traumatismo craniano e a perda de sangue em grande quantidade fazia com que até os médicos mais experientes vissem o caso como uma verdadeira luta contra o tempo. Mesmo nos melhores hospitais, a probabilidade de salvar seu filho parecia pequena. Senhor Almeida, entendo sua angústia, mas precisamos ser francos. A situação do seu filho é extremamente grave. Ele está em estado crítico, e a chance de sobreviver é mínima, mesmo com todos os recursos que temos, disse um dos médicos do hospital privado, a voz pesarosa. Recomendamos que se concentre em fazer com que ele esteja confortável. Não há mais nada que possamos fazer. Essas palavras caíram como um balde de água fria sobre Carlos. Como alguém acostumado a controlar todas as situações, nunca imaginou que enfrentaria um momento em que o dinheiro e o status não seriam suficientes para salvar quem ele mais amava. O desespero tomou conta dele. Ele, que sempre foi um homem poderoso e determinado, agora estava impotente diante da vida de seu filho. Após receber a dura notícia, Carlos retornou ao hospital público, onde João estava sendo mantido em observação. O hospital não tinha as condições de um centro de cuidados especializados, mas o tempo e as decisões ali seriam cruciais. A situação de João ainda era crítica, mas o bilionário não desistiu. Ele olhou para o hospital simples, onde a equipe estava fazendo tudo o que podia, e sentiu um impulso de tentar fazer mais, de buscar novas alternativas, mas algo estava prestes a mudar. Mas e se existisse algo que Carlos ainda não soubesse? Algo que pudesse mudar todo o curso dessa história, mas que ele jamais imaginaria que viria de onde menos esperava. Quer saber o que acontece em seguida? Não perca o próximo vídeo, onde revelaremos uma reviravolta inesperada, capaz de mudar tudo.